amadinhos e amadinhas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Rosa Choque no dia de hoje. O que você está fazendo de bom para a tua vida? Hoje é quinta-feira. Já pensou no que você vai fazer no final de semana? E para você que está vendo a gente agora às 19 horas, já lembrou direito do que eu disse? Para você ter uma boa noite, é necessário que você tenha um bom dia. Então, se você levantar e não olhar na cara da pessoa com quem você vive, se durante o dia você sequer prestar atenção, não espere carinho, não espere respeito e nem beijo. Sabe por quê? Porque a boa noite depende do bom dia. Para ser ator, as pessoas acham que é só chegar lá e falar assim, olha, eu vou aqui agora, vou decorar um texto, vou chegar e vou fazer. As pessoas querem a fama que o ator tem, mas não estão dispostos a pagar o preço da disciplina e do estudo. Você tem formação, você não é um ator igual grande parte dos atores mais antigos, que não tinha nem a faculdade para fazer. Você tem uma formação? Tenho. Eu sou formado em letras, em artes cênicas primeiro, depois eu fiz letras, tenho 4 pós, tenho mestrado, A tua tenho pós em aula que em área? faculdade. Eu fiz pós em redação, interpretação de texto, língua inglesa e latim. E Pra que fiz você- mestrado em educação com ênfase no meio ambiente. O meu mestrado é em educação com ênfase no meio ambiente também. O meio ambiente, para grande parte das pessoas, é lidar com aquilo que é o verde, que é o mato. Mas, na verdade, ele lida com toda a nossa performance dentro do contexto humano. Isso te Claro. ajuda na hora de fazer o teu personagem? Estudar nunca é demais. Estudar nunca é demais, né? Eu brinco até que ao momento você tem uma maleta e essa maleta é a chamada maleta do conhecimento. Então, para você fazer qualquer coisa, você tem que abri-la e buscar ali dentro quais são os seus conceitos, os preceitos, o que você tem, o que você carrega dessa vida. E é ali que você busca alternativas para você criar alguma coisa. Cada um tem a sua maleta. Tem uns que tem a maletinha pequenininha e aí já não vai sair tão bacana. Tem outros que carregam várias. E são dessas várias que a gente busca. E você falou sobre trabalho, sucesso. A gente sempre usa uma frase que é o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque fora isso, Então é preciso que você esteja trabalhando, buscando sempre o novo, buscando sempre alternativas para que você possa viver. E viver tão bom. Eu tenho a frase minha que eu levo sempre, que é nunca peça licença para viver. a E é vida não tem preciso ensaio, né? Aprendamos, não tem. É agora. E viva Chaplin, né? Ele que dizia isso, antes Porque que a cortina se feche e termine sem aplausos. Então viva. Quando a gente nasce extremamente sozinho, por mais que as pessoas falam que a gente está sendo bem recebido com um monte de gente, uns com mais carinho, uns não tanto, mas a gente nasce sozinho. E no dia que a gente vai, por mais que a gente tenha deixado bens, pessoas que a gente também vai sozinho. Esse período entre o nascimento e a morte, para você como ator, como que você lida com isso? Porque a tua carreira, se você souber lidar, você vai saber usar todas as tuas idades para as tuas personagens. No entanto, se você tiver um ego muito grande, onde você não se permita envelhecer, você vai ficar à margem da história. Como que é isso para você? Viver é um desafio constante. E para mim, na mesma hora, viver é um trabalho de agradecimento. Se eu acordo e agradeço por estar aqui hoje, por exemplo, nesse horário, obrigado. O mínimo que eu tenho que fazer é isso. Esse período, enquanto eu estou aqui, é um período, primeiro, de aprendizagem, é um período de fazer bem ao próximo. É isso que nos faz viver sempre. E enquanto ator, se nós levarmos esse ego, essa coisa que eu sou famoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não vai conseguir fazer nada. Você vai viver realmente dentro de uma personagem que é você. E viva aí o id, ego e superego, para quem sabe o que eu estou falando, sabe muito bem disso, né? Então, é preciso que aprendamos a viver o hoje. E eu tenho essa coisa de eu estou feliz aqui, então aqui é o melhor lugar do mundo. E esse é o momento, esse é o melhor momento? Sim, eu não preciso ter outro, até porque eu escolhi estar aqui hoje. Isso para mim é muito bacana. Você veio para cá para dar palestras, dar aulas, para Isso. ser de forma mais sucinta para dar aula. Algumas pessoas falam assim, não, eu vou lá fazer aquele cursinho, vou usar bem no inho, vou fazer aquele cursinho, porque o que eu quero mesmo é ser ator, eu não quero estudar, não gosto de estudar, então eu não vou para a escola. Qual que é o recado que você daria para esse monte de adolescente que acredita que ser ator, ser cantor, ser artista do modo geral, causa a desnecessidade de buscar na educação a sua qualidade de vida? Pois é lamentável, porque para você fazer qualquer coisa na vida, você tem que ter conhecimento. Ah, E como nós vivemos de personagens novos, de
coisas novas sempre à nossa frente. É preciso que você leia muito, é preciso que você esteja interagindo com o mundo. Eu, por exemplo, adoro assistir sempre jornais, às vezes até repetitivo, mas é que eu preciso disso. O ator é dado como os artistas como um todo. Eles são dados como os intelectuais de uma nação. Então é preciso que nós façamos jus a isso. É preciso que saibamos ler bem, saibamos ler de tudo. E não é só o que a gente gosta. Muitas vezes, eu prefiro rock ao funk, mas eu preciso também saber o que acontece com o funk, com o samba, enfim. Eu preciso estar sabendo de tudo para que eu possa ter uma opinião. E não apenas uma sugestão. Né? É porque as pessoas nos falam assim, mas eu não tenho dúvida sobre isso. Lógico, você não conhece o assunto, então você não sabe nem o que perguntar. É óbvio. E isso, na minha concepção, eu acredito que seja mais importante do que tudo. Eu saber o que perguntar. Com certeza. E é preciso que você esteja sabendo sobre o que você fala. Eu fico vendo o momento hoje da política, por exemplo, e as pessoas, eu sou contra, eu sou a favor. Por que você é contra? É porque eu sou. Mas por que você é a favor? Porque eu sou a favor. Não. É preciso que você esteja embasado sobre o que você está falando. A discussão é sadia. Sabe? A democracia, ela é sadia. Mas saiba sobre o que você está falando. E não apenas dizendo que eu sou a favor porque a minha tia é. Eu sou contra porque a minha outra tia também é. Sabe? Então, eu sou muito chato com o egotista. Isso é do signo de touro, né? Taurino tem aquela coisa já vem a ascensão sobre você do dia de nascimento e do momento, né? O Taurino já vem com aquela coisa de é isso, pronto, acabou. Mas eu aprendi com o tempo, deixa eu ouvir também. Acho que essa questão que você me falou, do amadurecimento, do tempo que vai passando, ok, vamos lá, vamos retrucar de uma forma mais sadia, digamos assim, ou de uma forma mais calma, pensa, repensa e, se de preferência, pensa de novo. Mas faça, né? Não deixe fazer. A maioria dos alunos, quando nós nos encontramos, você deve encontrar muito isso também, quando eles vão ler Shakespeare, que para mim é uma das obras-primas, no jeito de dizer. Quando eles pegam o Facebook, por exemplo, qualquer mídia social, saem procurando frases e atribuindo nomenclaturas a frases. Aí vem um escritor e diz assim, mas essa frase não é de Shakespeare. Aí o outro fala assim, é. Aí ele fala, não é, porque o contexto que ele vivia, ele jamais teria dito isso. Ele tem um fundamento. Aí você chega num aluno e pede para o aluno assim, leia Shakespeare. Ele fala, não, porque eu não concordo com ele. O sujeito mal nasceu, não leu nada, e uma obra que dura séculos. O sujeito diz que não gosta sem nem compreender. Como que você lida isso em sala de aula? Eu sempre, quando eu dava aula de inglês ou português ou literatura, eu levava tudo para o lado do teatro. Sempre fiz isso. Inclusive, em literatura, a minha prova final não era escrita, era cênica. Né? Cada grupo falava sobre um período, apresentava, e quem estava vendo não se dava conta de que, ai caramba, estou aprendendo de novo o que eu supostamente já sabia. Eu busco sempre um outro lado. Até porque, se você for falar em educação hoje, se você obrigar, precisa, lá no Rio, então, é complicado demais. É porque tudo é bullying, tudo é... O professor não pode, não deve. Inverter. É uma inversão de papel, né? Exatamente. Falamos até juntos. Né? Inverter. Hoje em dia, se você cobra alguma coisa de um aluno, você precisa fazer quem é você. Para poder mandar... Prepotência do inseto que está aqui na minha frente, achando que sabe mais que eu, se eu tenho todo o fragmento do Dr. Google, né? Exatamente. E você fica meio que, bom, eu parto do princípio, vamos lá, vamos voltar. O que significa aluno? Você sabe o que é isso? Aluno. Não, porque você sabe qual é a essência da palavra. Então vamos lá. A sem luna, luno de luna, de lua, de luz. Então é sem luz. Então vamos iniciar por aí. E aí, quando você começa a usar da inteligência para com o próximo, caramba, é isso, pronto, aí você busca da curiosidade dele para que você o leve de uma outra forma, com carinho. Okay. Mas dentro dessa concepção que você falou, é uma das primeiras pessoas que eu vejo colocar a etimologia da palavra vinculada ao conhecimento, Sim. A falta de conhecimento, a falta de luz. A gente viveu um momento dentro até do Renascimento, e houveram momentos que chamava de iluminismo, mas que a gente estava numa escuridão total. Qual o recado que você daria para os professores que também esquecem que dentro de uma sala de aula é necessário que a gente tenha um adulto? E esse adulto é ele. Sociedade dos Poetas Mortos trata isso de uma forma fantástica. O que você daria de recado para estes professores? Olha, Nina, em primeiro lugar, é você
ser professor hoje em dia no meu país é uma guerra, né? É uma grande arte. Vai aqui o meu abraço, o meu carinho para os meus amigos, meus parabéns. Eu desisti, entre aspas, dessa minha profissão, porque do Rio, vou falar mais especificamente do Rio de Janeiro, há um complicador de você querer passar o mais. Fora dizer que quando você dá aula em escola pública, ainda tem aquela... Pô, amigos seus, professor, para que você está dando prova e teste? Eu vou receber a mesma coisa que você no final do mês. Finge que você dá da prova, eles fingem que fazem e Isso. pronto, e segue-se o rumo. É um constrangimento de ambas as partes. Às vezes você escolhe, ou você vê no meio de uma turma inteira de 40 alunos, que é a média aqui no Rio de Janeiro, você vê uns 5, 6 ali que estão ávidos a aprender alguma coisa. E aí vem para você que, como educador, perante ao educando, você pensa, poxa, eu vou deixar passar essa oportunidade. E todas as vezes que eu dizia, ok, gente, quem não quiser assistir a aula, fique à vontade, mas eu preciso que alguém aprenda alguma coisa. Eu estou aqui para ensinar. Para isso. E aqueles que ficavam ali, hoje eu tenho um aluno, por exemplo, que está em Paris. E é de escola pública. Eu estou dizendo de escola pública, ICA, UCA mesmo, aquela que não tem recurso algum, que eu levava as minhas coisas para lá. E esse menino, Josué, esse menino muito simplesinho e tentava fazer as coisas da maneira dele. E eu comecei a dar livros. Esses livros que a gente ganha, que as editoras passam na escola. Peguei vários livros, José, você gosta, que toma, vai vendo. Ele começou a ler. Hoje está morando na França. Que foi buscado. Eu vou pedir para a Ana Paula verificar, para colocar algumas imagens do Facebook dele na tela, por favor. Pedir para o... Tá vendo, Diego? Dia 25 de julho foi considerado o dia do Esquece um Livro. Cada pessoa, se quisesse, era para esquecer um livro propositadamente em algum lugar, para ver se alguém pegava esse livro e esse livro fosse lido. Propositadamente mesmo. Que legal. A leitura é a porta do conhecimento. Claro. Sempre. Houveram momentos em que a própria biblioteca, que seria considerada hoje a Biblioteca Mundial por Aristóteles, ela foi toda queimada para que o conhecimento não fosse dado acesso à grande população. Você fez uma personagem tua que foi agora a última dos 10 mandamentos. Uhum. Você falou, é necessário ler a Bíblia. Essa religiosidade do sobrenatural, como que ela interferiu na tua vida? Era uma coisa já comum ou você teve que fazer um laboratório específico vinculado a isso? Bom, eu sigo uma doutrina kardecista. Então, a gente já, entre aspas, a gente brinca com esse mundo, a gente brinca com tudo que está à nossa volta. A questão de... Eu procuro dissociar o que é uma personagem e o que vem a ser o ator. O que é a minha vida, o que é a vida do outro. O nosso trabalho, por mais que as pessoas em casa muitas vezes não entendam, mas a gente busca sempre o lado de aqui é minha fantasia. Aqui é o momento que eu preciso dar vida a essa garrafa. Ali fora é uma outra história. O nosso trabalho, ele é mais do que estudar um texto, é mais você chegar e decorar. Eu vou te pedir para a gente esperar para poder falar isso no próximo bloco, tá. Programa Rosa Choque. Ele falou uma situação que vincula a uma... Não pode ser considerado um verso, mas é uma frase composta que, para mim, é uma das melhores. Embora a gente não possa fazer um novo começo, sempre é possível que a gente possa fazer um novo final. O que você está fazendo da tua vida? A página em branco é te dada hoje. O que você está escrevendo? Qual que é a impressão que você vai deixar na tua vida de hoje para amanhã? A gente vai para o intervalo e volta já. Mas é o tempo de você se amar mais. Um segundo muda tudo. A gente volta já. Não provoque